As Waffen-SS foram a elite do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Com uma reputação de realizar operações extremamente ousadas, as forças armadas das SS estiveram presentes desde a invasão da Polônia até a queda de Berlim nas mãos do Exército Vermelho. Acusados de cometer inúmeros crimes de guerra, os homens das Waffen-SS foram rotulados como criminosos e condenados a um destino amargo após o fim do conflito. No episódio de hoje, veremos o que aconteceu com esses homens após a queda do Terceiro Reich. Após a derrota na Normandia e a ofensiva soviética de 1944, as SS tentavam retardar a derrota lutando até o fim, por mais amargo que fosse. As SS combatiam fanaticamente, convencidos de que eram verdadeiros supersoldados, e morrendo a OS milhares, não davam nem pediam piedade. A vida média de um soldado das Waffen-SS na frente de batalha era de 2 meses. Após derrotar os aliados em Arnhem, a última grande ação desses soldados ocorreria na última ofensiva do Reich, a Batalha das Ardenas. Nesta batalha, destacaram-se os comandos especiais de Otto Skorzeny, que atuaram na retaguarda do exército norte-americano criando um tremendo caos, e o Kampfgruppe Peiper, avançando mais do que ninguém na frente norte-americana. Em 1945, a maioria das unidades alemãs estava lutando não apenas para resistir a OS soviéticos um pouco mais, mas também pela simples sobrevivência. Em meados de março de 1945, os alemães formaram elementos de várias unidades das SS em um grupo de combate para defender a vila húngara de Sored de um ataque soviético. Hans Geisendorf, um oficial do batalhão Sturmgeschütz da 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf, presenciou a luta inútil de seus soldados das SS. Ao ficarem sem munição para suas diversas armas, os soldados das SS recorreram ao uso de facas e ferramentas de trincheira para se defender. As forças soviéticas ofereceram a OS alemães a oportunidade de se renderem. Quando os alemães recusaram a oferta, os russos atacaram com força. Ondas de soldados comunistas avançaram, apoiados por tanques pesados soviéticos. À medida que os soviéticos cercavam as unidades alemãs na cidade próxima de Stuhlweissenburg, a moral da divisão Viking começou a se desintegrar. O Oberführer Karl Ulrich decidiu salvar sua divisão da destruição. Ele ordenou que suas tropas rompessem o cerco em 22 de março. Isso ia contra a política de Hitler, de que as forças alemãs não deveriam ceder terreno. Outra divisão SS alemã, a 9ª Divisão Panzer SS Hohenstaufen, lutou para manter um corredor de fuga aberto para as tropas da Viking. Hitler explodiu em fúria ao saber da retirada das unidades da Wehrmacht e da SS. 5 dias depois, ele emitiu ordens para que os homens da divisão Hohenstaufen tirassem os braceletes distintivos que indicavam que pertenciam a uma divisão de elite. O toque de recolher da Alemanha nazista soou em Berlim. Presas entre os exércitos aliados que avançavam do leste e do oeste, muitas unidades da Waffen-SS receberam ordens para se dirigir a Berlim para participar do que seria a última batalha. Nesse ponto, praticamente todas as unidades alemãs eram sombras do que foram, dizimadas em homens e com escassez de armas, equipamentos e combustível. As divisões foram reduzidas à força de batalhão. Apesar de tudo, as SS continuaram lutando. Os laços entre seus soldados, forjados por anos de combate lado a lado, os mantinham firmes. Isso era válido tanto para os alemães de origem quanto para os soldados estrangeiros da SS. Eles estavam determinados a lutar até o fim, em grande parte porque não tinham para onde ir. Voltar para suas casas não era uma opção, e ser capturado pelos soviéticos significava praticamente a morte certa. Mesmo nos últimos e desesperados dias, a ideia de entregar nossas armas não era considerada, afirmava um soldado da SS. Alguns dos homens da Waffen-SS ainda acreditavam na possibilidade de vitória, mesmo quando a guerra estava a apenas algumas semanas do fim, confiando nas promessas de armas inovadoras. Sabíamos que coisas importantes estavam acontecendo, que armas surpreendentes entrariam em ação em breve, e graças a isso a guerra mudaria completamente, disse Erik Walling, um sueco da divisão Nordland. Sabíamos que coisas ainda melhores viriam.
As forças do Exército Vermelho que avançavam em direção a Berlim encontraram uma maneira única de comemorar o aniversário de Hitler em 20 de abril de 1945. Eles celebraram a ocasião bombardeando o centro de Berlim com sua artilharia de longo alcance. 2 dias depois, Hitler teve um de seus últimos ataques de raiva quando o 11º Exército Panzer SS, criado nas últimas semanas da guerra por Himmler, não conseguiu cumprir uma ordem de ataque. Acredita-se que o ataque de fúria de Hitler se deveu ao fato de que a Waffen-SS, que ele acreditava nunca tê-lo decepcionado antes, finalmente estava fraquejando. No entanto, dentro da cidade ainda havia várias unidades da Waffen-SS, incluindo os restos das divisões Nordland e Charlemagne. Eles estavam determinados a lutar até o fim. Nesse ponto, as SS começaram a se desintegrar em 1945. Oficiais individuais da SS esperavam aproveitar as tensões entre os aliados ocidentais e a União Soviética para abrir negociações para uma paz separada com os aliados ocidentais, que permitiria que o Estado Nacional Socialista sobrevivesse e continuasse a luta contra a União Soviética. Entre esses oficiais estavam o Obergruppenführer Karl Wolff, o oficial da SS de mais alto escalão na Itália ocupada pelos alemães, o general Ernst Kaltenbrunner, sucessor de Heydrich como chefe do RSHA, Walter Schellenberg, chefe do Departamento 6º do Sicherheitsdienst, e até mesmo o próprio Himmler, que já parecia extremamente preocupado. Quando os homens da SS consideraram a possibilidade de se render, eles se encontravam em uma situação difícil. Eles não tinham o poder necessário nem a ideia clara de como seria a vida após o regime nazista para aceitar uma rendição total, mesmo diante das firmes demandas dos aliados ocidentais. Karl Wolff conseguiu persuadir as autoridades militares alemãs no norte da Itália a se renderem AOS anglo-americanos em 2 de maio de 1945, 5 dias antes do fim da guerra. No final de abril, o próprio Himmler fez uma oferta de rendição incondicional através de um intermediário ao general. Os soldados das Waffen-SS voltavam para casa a pé. Naquele momento, as linhas ferroviárias estavam quase completamente destruídas, as estradas tinham pouco asfalto e os rios precisavam ser cruzados a nado, pois as pontes haviam sido bombardeadas. Com poucas carretas disponíveis, muitos soldados alemães retornavam da Bélgica, França, Itália e Holanda, com a única esperança de encontrar suas famílias vivas no campo, já que as cidades estavam devastadas pelos bombardeios aliados. Nas etapas finais da guerra, várias divisões das SS tentaram se render a AOS aliados ocidentais, que estavam mais inclinados a aceitá-los como prisioneiros e geralmente evitavam execuções após o julgamento. No entanto, era sabido que os aliados, tanto americanos quanto britânicos, às vezes matavam soldados alemães que tentavam se render, independentemente de serem das SS ou não. Eles não tentavam se render nem mesmo para poloneses, franceses e, curiosamente, canadenses. Era notável que os canadenses só faziam prisioneiros das SS se fossem especificamente ordenados a fazê-lo, e parece que essas ordens precisavam ser repetidas várias vezes. A Normandia havia tornado os canadenses implacáveis com as SS. Em contraste, os soviéticos frequentemente executavam sumariamente aqueles que tentavam se render, e se eles conseguiam se render com sucesso, suas chances de sobrevivência geralmente eram baixas, assim como para qualquer soldado ou civil capturado pelos russos. Ao serem capturadas pelos aliados ocidentais, algumas dessas divisões eram devolvidas ao seu país de origem ou entregues a AOS russos, especialmente se tivessem servido extensivamente na frente oriental. Dependendo do país de origem, alguns enfrentaram a execução, enquanto outros foram recebidos como heróis por lutar contra o comunismo ou simplesmente ignorados. Aqueles entregues a AOS russos frequentemente enfrentavam a execução ou o trabalho forçado, e houve casos em que os soviéticos assassinaram divisões inteiras das Waffen-SS que se renderam. Em alguns casos, o número de sobreviventes dessas divisões após a rendição era de apenas 1 dígito. A maioria desses homens tinha a tatuagem de sangue das SS e os aliados estavam cientes disso. Basicamente, era apenas uma tatuagem do tipo sanguíneo.
Os americanos faziam todos os prisioneiros de guerra alemães marcharem em fila reta, sem camisa e com os braços erguidos. Se um tatuagem do tipo sanguíneo fosse visto, eles eram separados. Alguns membros das SS chegaram ao extremo de cortar a pele e usar maquiagem para cobrir a tatuagem. Os americanos recebiam folhetos sobre como os prisioneiros de guerra alemães tentariam ocultar essas tatuagens. Ao serem capturados, eram identificados e interrogados. Se fosse um membro de baixa patente que se juntou em 1943, ele seria enviado para um campo de prisioneiros de guerra e depois liberado. As SS começaram a recrutar soldados em 1943, então alguns homens realmente não tinham escolha e receberiam pensões. Se fosse um oficial de alto escalão das SS, ele era interrogado e enviado para um campo de prisioneiros de guerra ou executado. Ao serem capturados, seus cargos eram destituídos, pois não eram mais soldados, mas sim prisioneiros de guerra. Os soldados das SS de baixa patente tinham muitas esperanças de sair vivos, especialmente se sua documentação estivesse destruída. Como as agências da Schutzstaffel destruíram muitas provas que poderiam ser usadas contra elas a partir de 1944, incluindo documentos que indicavam quem pertencia às SS e em que ano se juntaram. Apesar de seus crimes, as SS seriam tratadas de forma justa pelos aliados ocidentais. Era o que eles buscavam quando toda a esperança estava perdida. No entanto, os soviéticos não usaram um sistema judicial justo como os aliados ocidentais. Na verdade, muitos membros das SS e da Wehrmacht foram enviados para a custódia soviética e nunca mais se ouviu falar deles. Até hoje, existem membros das SS que estão desaparecidos. Eles simplesmente desapareceram. Os soviéticos os colocavam em gulags e depois eles podiam ser libertados ou permanecer lá para sempre. Com Himmler e Heydrich mortos, os aliados vitoriosos selecionaram Ernst Kaltenbrunner, sucessor de Heydrich como chefe do RSHA, para representar as SS e todos os seus crimes no julgamento dos principais criminosos de guerra em Nuremberg, que começou em novembro de 1945. Os promotores do tribunal também acusaram e condenaram coletivamente as SS e a Gestapo como organizações criminosas. Os líderes de 3 organizações-chave das SS, a administração dos campos de concentração, os Einsatzgruppen e o Comissariado do Reich de Himmler, para o fortalecimento do patrimônio racial alemão, foram julgados em 3 julgamentos subsequentes em Nuremberg, sob os auspícios do Tribunal Militar Internacional. Cada uma das potências aliadas vitoriosas e cada um dos governos reconstituídos após a liberação da ocupação alemã julgaram centenas de oficiais de SS de nível médio e inferior. Embora membros das SS continuassem a enfrentar julgamentos na República Federal da Alemanha e em outros lugares após o fim da Segunda Guerra Mundial, até mesmo nos dias de hoje, a grande maioria das SS e da polícia nunca foi responsabilizada por seus crimes. Após a execução de Kaltenbrunner em 16 de outubro de 1946, o destino dos altos cargos das SS foi variado. Alguns foram julgados e executados, como o Obersturmführer Fritz Knöchlein. Outros foram capturados, mas morreram de causas naturais antes do julgamento, como o Oberführer Oskar Dirlewanger. Muitos outros foram acusados de crimes de guerra e passaram tempo na prisão, como o Brigadeführer Kurt Meyer. Além do processo de 4 nações do Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, as forças de ocupação, incluindo os Estados Unidos, também realizaram tribunais militares individuais em suas respectivas zonas. Os julgamentos presididos pelo Exército dos Estados Unidos ocorreram em Dachau de novembro de 1945 a dezembro de 1947. Os acusados incluíam uma ampla gama de indivíduos, desde altos membros do exército alemão, funcionários nazistas, pessoal de campos de concentração e também civis. Eles eram acusados de crimes de guerra contra prisioneiros de guerra aliados e crimes perpetrados contra civis e prisioneiros de guerra aliados em campos de concentração, incluindo Dachau.
Um componente dos julgamentos de Dachau, o julgamento do massacre de Malmed, ocorreu durante 2 meses, de maio a julho de 1946, e se concentrou nos crimes das Waffen-SS contra prisioneiros de guerra americanos e civis belgas. O massacre de Malmed foi um assassinato documentado e divulgado de prisioneiros de guerra americanos desarmados pela primeira SS durante a Batalha das Ardenas. Em 17 de dezembro de 1944, elementos do 1º Regimento Panzer SS, comandado por Joachim Peiper, capturaram 113 soldados americanos, os reuniram em um campo e os metralharam. Alguns sobreviveram sendo enterrados sob seus companheiros ou fingindo-se de mortos, mas 84 prisioneiros de guerra americanos foram assassinados. No julgamento de 1946, 74 membros da SS, incluindo Joachim Peiper e Joseph Sepp Dietrich, foram acusados de crimes. Esses homens foram detidos em diferentes locais após serem derrotados. Depois de serem identificados como associados a unidades responsáveis por crimes de guerra, eles foram interrogados em Schwäbisch Hall, Alemanha, por soldados americanos que falavam vários idiomas e haviam escapado da perseguição nazista. Inicialmente, os prisioneiros estavam juntos e tiveram a oportunidade de coordenar histórias e planejar sua defesa. As 7 pessoas que sobreviveram a Malmedy testificaram no julgamento, que começou em 16 de maio. Testemunharam também civis belgas que presenciaram o assassinato de civis desarmados. Membros da SS depuseram sob juramento. Grande parte do depoimento foi apoiada por quase 100 depoimentos apresentados ao tribunal, que incluíam confissões e declarações de alguns dos acusados que implicavam seus coacusados. Os acusados que estavam de uniforme usavam cartões de identificação numerados em volta do pescoço. Apenas alguns tiveram a oportunidade de depor. A acusação alegou que o assassinato de prisioneiros de guerra americanos e outros perpetrado por Peiper e seus homens foi premeditado, como resultado das ordens de Hitler para uma campanha implacável que infundisse medo e terror. A defesa argumentou que os assassinatos ocorreram no calor da batalha. Após o término dos julgamentos, o veredicto chegou em 16 de julho de 1946, condenando todos os acusados. Em Dachau, um tribunal militar americano condenou 46 membros da Waffen-SS, incluindo Joachim Peiper, à morte por enforcamento por crimes contra prisioneiros de guerra aliados. Outros 23 receberam prisão perpétua e o restante penas de 10 a 20 anos. O que aconteceu nos meses e anos seguintes se tornou um tema de interesse e investigação. Os procedimentos e interrogatórios pré-julgamento se tornaram muito divulgados, controversos e politizados. Os homens condenados da SS alegaram que os interrogadores americanos usaram métodos ilegais, incluindo tortura, e que todas as declarações foram forçadas. Em 1948, algumas sentenças de morte foram comutadas para prisão perpétua, mas Joachim Peiper e outros não. Em 1951, muitos foram libertados e as poucas sentenças de morte restantes, incluindo a de Peiper, foram comutadas. Em 1956, Peiper e outros foram libertados da prisão. A partir de 1949, a proibição de formar associações de veteranos foi levantada. Em outubro de 1950, um grupo de ex-oficiais produziu o Memorando de Himmerod, que apresentaram ao chanceler alemão Konrad Adenauer. Eles exigiam a libertação das Waffen-SS alemãs e o fim da difamação dos soldados alemães, incluindo os das Waffen-SS. Kurt Meyer, ex-comandante da Waffen-SS, publicou suas memórias, Grenadieri, como parte da campanha de reabilitação da SS e glorificação de seu papel na guerra. Embora a AG tenha obtido a reabilitação da Waffen-SS, seus esforços de propaganda contribuíram para remodelar a imagem da Waffen-SS na cultura popular. Sua influência persiste, com estudos acadêmicos sendo superados por uma grande quantidade de estudos históricos amadores, memórias de oficiais da SS, fóruns na internet, livros de imagens, sites e jogos de guerra. A HIAG também tinha uma editora, Munin Verlag, que servia como plataforma para seus objetivos de publicidade.
Historiadores profissionais descreveram seu trabalho como apologia revisionista. Em sua primeira reunião importante em 1952 em Verden, Hermann Bernhard Ramke, ex-general paraquedista e criminoso de guerra condenado, condenou os aliados ocidentais como os verdadeiros criminosos de guerra e insistiu que a lista negra em que todos os ex-membros da SS se encontravam se tornaria em breve uma lista de honra. Joachim Peiper, um caso notável. Um dos oficiais mais importantes da primeira divisão Panzer da Waffen-SS foi Joachim Peiper, cujo fim foi um tanto curioso e obscuro. Peiper manteve uma vida discreta após sua libertação e não se associou publicamente com ex-membros do partido. No entanto, em particular, ele continuou sendo um firme crente e membro da comunidade secreta da Waffen-SS na República Federal da Alemanha. A Associação de Ajuda Mútua de Ex-Membros da Waffen-SS lhe ofereceu apoio para encontrar emprego, inicialmente na Porsche em Stuttgart, mas ele foi demitido devido às ações de Peiper durante a guerra. A comunidade o ajudou novamente a conseguir um emprego como vendedor de carros na Volkswagen. Em junho de 1964, Peiper foi levado a julgamento em Stuttgart pela massacre de Bovis em setembro de 1943. Apesar da culpabilidade coletiva da força-tarefa, o tribunal determinou que não havia evidências da responsabilidade individual de Joachim Peiper ou que ele havia ordenado diretamente o massacre. Ele foi absolvido de todas as acusações. Após o julgamento, em uma entrevista em 1967, ele expressou seus sentimentos nacional-socialistas e seu descontentamento com a Alemanha contemporânea, mencionando seu desejo de se mudar para a França, apesar de não ter uma afinidade particular com os franceses, devido ao amor pelo país e ao desgosto pelo materialismo alemão. Em 1972, Joachim Peiper e sua esposa, Sigurd, decidiram se mudar para Traves, na Borgonha, França. Eles escolheram uma pequena casa nos arredores da vila. Embora as autoridades francesas soubessem quem era Peiper, concederam-lhe uma autorização de residência temporária por 5 anos. Enquanto vivia na França, ele trabalhava como tradutor de livros de história militar. Ele parecia levar uma vida tranquila e não saía muito de casa. No dia 21 de junho de 1976, ativistas antinazis distribuíram panfletos em Traves, informando que Peiper era um criminoso de guerra. No dia 22 de junho, um artigo no L'Humanité confirmou a sua presença. Assim começou uma campanha pedindo a sua expulsão. No dia 13 de julho, Peiper aconselhou a sua esposa a regressar à Alemanha, esperando que a situação melhorasse. No entanto, na madrugada do dia 14 de julho, a polícia recebeu chamadas de um incêndio na casa de Peiper. Quando os bombeiros chegaram, encontraram a casa em chamas e um corpo gravemente queimado no seu interior, reduzido a cerca de 60 centímetros devido ao intenso calor do fogo. Reinserção na vida civil. Na Alemanha do pós-guerra, os veteranos das Waffen-SS desempenharam um papel importante nos esforços para reabilitar a reputação das Waffen-SS, que tinham cometido numerosos crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Políticos alemães de alto nível cortejaram os ex-membros das Waffen-SS e a sua organização de veteranos, a GIAG. Alguns veteranos, de forma controversa, serviram nas novas forças armadas alemãs, a Bundeswehr. Além dos líderes das Waffen-SS durante a guerra, como Paul Hauser ou Kurt Meyer, que publicaram vários livros revisionistas ou pouco críticos sobre as Waffen-SS. Nos anos do pós-guerra, a GIAG exerceu certa influência política na Alemanha Ocidental e tentou atrair os partidos convencionais, mas isso mudou na década de 1960, quando a organização de veteranos, tendo alcançado seu objetivo, virou-se para a política de extrema-direita. A GIAG exagerou enormemente sua influência e, em nenhum momento, representou mais de 8% de todos os veteranos das Waffen-SS na Alemanha Ocidental. Na Alemanha, continua-se a rever historicamente o impacto dos veteranos das Waffen-SS na sociedade alemã do pós-guerra, e vários livros sobre o tema foram publicados nos últimos anos.
O problema dos veteranos das Waffen-SS na sociedade da Alemanha Ocidental chegou a um ponto crítico quando o país se rearmou e formou a Bundeswehr em 1955. Inicialmente, a intenção era não admitir nenhum ex-membro das Waffen-SS, mas logo mudou-se para permitir a entrada de antigos membros até o posto de Obersturmbannführer, tenente-coronel. A opinião pública estava dividida a esse respeito, já que muitas pessoas na Alemanha também tinham sofrido sob o regime nazista, enquanto muitas outras tinham sido membros voluntária ou involuntariamente de organizações nazistas, como as SS. A exclusão dos ex-membros das Waffen-SS foi criticada pela GAIAG, que tentou estabelecer uma distinção entre a honrada Waffen-SS e a perversa Allgemeine SS, apesar de que até 60 mil homens das Waffen-SS também tinham servido em campos de concentração e extermínio. A admissão de antigos membros das Waffen-SS na nova Bundeswehr criou certa inquietação com as antigas potências aliadas, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. A Alemanha Ocidental recebeu a aprovação condicional do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a admissão de antigos membros das Waffen-SS nas Forças Armadas, sob a condição de que o número de solicitações fosse pequeno e o processo de seleção cuidadoso. Do lado alemão, rejeitar os antigos membros das SS era visto como politicamente perigoso, já que os aproximadamente 500 mil veteranos das Waffen-SS, uma cifra que depois foi considerada demasiado alta, eram um grupo grande demais para ser ignorado como possíveis eleitores. A GAIAG e os veteranos das Waffen-SS não eram apenas cortejados pelo governo conservador da Alemanha Ocidental. O líder da oposição, Kurt Schumacher, também mantinha boas relações com a organização. O número de solicitações de ex-membros das Waffen-SS para a nova Bundeswehr permaneceu baixo, com 3.117 solicitações recebidas até setembro de 1956, das quais foram aceitas 508, 33 deles oficiais. Apesar do processo de seleção prometido, pelo menos um membro da Allgemeine SS foi aprovado. Em geral, o número de ex-membros das Waffen-SS na Bundeswehr nunca superou 770. Em comparação, o mesmo processo de seleção de ex-membros das SS não se aplicou ao Escritório Federal de Polícia Criminal, onde 33 dos 57 altos funcionários eram ex-membros das SS. Na Alemanha do pós-guerra, vários ex-membros das Waffen-SS alcançaram sucesso, adotando abordagens diversas para revelar seu passado. Günter Grass, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1999, admitiu em 2006 que se juntou às SS em 1944. O ator Hardy Krüger foi recrutado nas Waffen-SS em 1945 e admitiu seu passado ao recusar-se a disparar contra as tropas americanas. Outro destacado ator alemão, Horst Tappert, manteve em segredo seu passado e só 5 anos após sua morte foi tornado público que ele tinha servido na 3ª Divisão SS Panzer, Totenkopf, desde 1942. O pintor da Alemanha Oriental, Bernhard Heissig, que se ofereceu como voluntário nas SS em 1942, admitiu seu passado cedo e juntou-se ao Partido Comunista após a guerra. O jornalista e voluntário das Waffen-SS, Franz Schönhuber, trabalhou durante 35 anos para jornais bávaros e para a Bayerischer Rundfunk, a televisão estatal da Baviera, antes de ser despedido por minimizar os crimes nazistas em sua autobiografia, após o que se dedicou à política de extrema-direita com sucesso moderado.